gente vai começar falando um pouquinho mais sobre o sistema, certo? Eu criei um treinamento, eu desenvolvi um treinamento com base em todos os treinamentos que a gente já fez com o pessoal do comercial. E acontece muito isso, por isso que eu já ressalto no começo. Acontece muito isso, a gente passa o primeiro dia de treinamento e a pessoa no segundo ou terceiro dia pensa, ó, eu acho que não é para mim, porque eu achei meio difícil. Gente, respeitem o tempo. No começo, tudo que a gente vai aprender novo tem uma dificuldade, um certo grau de dificuldade. Depois aquilo se torna tão automático que você pensa, uau, como que eu não conseguia pensar nisso antes? Como que eu não conseguia executar isso antes? Como andar de bicicleta, como dirigir, né? Você precisa passar por um processo, ele parece ser tão difícil, mas depois que você domina aquilo, você faz no automático. E assim é apresentar uma proposta de energia solar. Assim é você entender o cliente quando ele chega na empresa, entender a necessidade dele e saber oferecer a melhor solução para ele. Então, se dê esse tempo, tá? Eu sempre inicio os treinamentos falando isso, porque a gente vê muito acontecer isso, tá? De não esperar o tempo e desistir antes. Se permita passar pelo processo. Olá, sejam muito bem-vindos ao módulo 1, que é a história da energia solar no Brasil. Antes de aprendermos a vender energia solar, é crucial a gente entender o que é isso e como ela chegou até nós. Porque quem entende, ele acaba se tornando consultor e não somente, né, um tirador de pedido. E é isso que a Eletrosol busca. A gente busca te qualificar para que você seja um especialista em energia solar. Então, aqui no bloco 1, a gente vai entender aonde tudo começou e desde quando, né, o efeito fotovoltaico começou a ser estudado. Eu tô com uma colinha aqui porque a gente não lembra de tudo também. Então, o efeito fotovoltaico, ele foi descoberto em 1839. Foi quando eles descobriram que a luz solar, junto com um semicondutor, né, se transformava em energia elétrica, porque nada mais é. O efeito fotovoltaico ele é quando a luz do sol atinge um material semicondutor. No caso do solar é o silício, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo depois. E ele movimenta elétrons, então tem a parte da química ali também junto, e gera uma corrente elétrica. Então, nada mais é do que quando a luz solar atinge esses semicondutores, formando elétrons, e esses elétrons, eles então formam essa corrente elétrica, perfeito? E o painel, ele não precisa de calor, isso é muito importante, tá? O pessoal às vezes pergunta isso, né? Na minha região não é é muito frio. Vai produzir? Vai, porque não tem a ver com o calor. No inverno, o painel produz? Eles perguntam também. Vai produzir porque não tem a ver com o calor em si do painel. Não é o calor que vai trazer a geração, e sim a radiação solar, tá? Então são coisas diferentes que é bom a gente já deixar isso pontuado aqui, porque muita gente confunde isso, tá? Placa solar produz energia pela luz e não pelo calor. A evolução, então, dessa tecnologia, eu comentei um pouquinho, né, com vocês ali, até chegar aqui no Brasil. Fora do Brasil, existem relatos lá, né, desde 1954, a primeira célula fotovoltaica que foi criada. Eu vou colocar aqui uma imagenzinha de uma célula fotovoltaica e depois vocês vão ter acesso, vão ver um painel fotovoltaico. Então, ele é composto por diversas células, tá? Então, a célula fotovoltaica com o silício ali, ela foi produzida lá em torno de 1954, tá? Na década de 60, 70 ali, ela já começou a ser usada em satélites, tá? Né? O pessoal já estava tendo essa visão ali para gerar eletricidade. Na década de 90, 2000, ela começou a ficar mais popularizada, tá? Ela começou a ganhar essa visibilidade gradualmente. E algo muito importante que eu comentei também com vocês é que ele teve uma queda agressiva nos valores. O pessoal falava, né, relatava, mas é algo que não está ao meu alcance. E hoje está diferente. Então, ela teve essa democratização do sistema fotovoltaico, né, estando acessível
para toda a faixa etária e para qualquer família que queira estar adquirindo. Hoje, depois vocês vão ver no orçamento que realmente, tá? Ele é muito acessível para qualquer família. E com relação a isso, o painel fotovoltaico, ou um sistema de energia solar, ele, como outros elétrons que chegaram, né, eletrônicos que chegaram no Brasil, televisão, era muito caro quando começou a ser comercializada, eram só casas, né? Hoje em dia não existe a residência que não tenha 2, 3, 4 televisões. Então, com qualquer outro produto tecnológico, ela foi ganhando espaço, né? Ar-condicionado. Quando começou a comercialização do ar-condicionado, muitos diziam, nossa, é um luxo. Hoje o ar-condicionado não é mais luxo, e sim uma necessidade. Então, o painel solar, o sistema de energia solar, ele também ganhou espaço. E eu tenho certeza que ele vai chegar aí ao pessoal dizer, não consigo mais ficar sem, e acessível para todas as pessoas estarem adquirindo. E o mundo em si foi percebendo essa mudança, a queda agressiva de valores, e não só pelo fato de que gera uma economia, o que já é um benefício muito bacana para quem adquire, mas também a parte sustentável ali, a zero emissão de CO2. Então, por que o painel de energia solar ele é sustentável? Porque para quem compra e quem faz a instalação, ele fica autossustentável. Aquela residência, ela deixa de emitir CO2. Quando que uma residência emite CO2, Cássia? Quando a gente compra o quilowatt de uma hidrelétrica ou de uma, que é uma grande parte, né, no Brasil, cerca de 60% da energia cedida aqui no Brasil, ela é produzida em hidrelétrica. E a hidrelétrica, para ser produzida, para ser construída uma hidrelétrica, é preciso desmatar boa parte, né, de árvores, que acaba tendo esse desmatamento, onde agride, né, a parte da natureza. Já as termoelétricas, eu até vou colocar uma imagenzinha aqui também, para você entender um pouquinho a hidrelétrica, ela é mais comum, né? A gente sabe que é aqueles paredões onde cai a água ali, que gera energia, enfim, é um pouco mais comum. A termoelétrica, ela é a base de combustão. Então, a termoelétrica, ela produz muito CO2, o que agride o meio ambiente, na atmosfera, enfim. Então, ela é nem um pouco sustentável, né? Bem pelo contrário, ela acaba agredindo muito a camada de ozônio e traz esses malefícios para a população, né? Para o nosso dia a dia, para a humanidade em si. E alguns fatores globais também que contribuíram para a popularização do sistema fotovoltaico é a questão da escassez hídricas. A escassez hídrica, vocês podem reparar, vocês talvez já ouviram, já viram nas faturas, já viram relatos, né, das bandeiras tarifárias. Tá com escassez hídrica, tá faltando chuva, o que acontece? A conta de energia aumenta, porque entra em vigor uma bandeira tarifária. Entra ali em vigor, quanto mais escassez hídrica, vai para a bandeira vermelha, depois vai para a preta, patamar 1, patamar 2, e ela vai subindo. E isso faz com que aumenta o custo, o preço do quilowatt fornecido. E isso influencia e impacta lá para o consumidor final. Então, eles fazem, por que eles fazem isso? Justamente para que as pessoas talvez tentem economizar, quanto menos eu consumir, porque a questão da escassez hídrica ela vai estar impactando, né? Se não tiver chuva, a hidrelétrica não vai, eles vão economizando a água lá e a hidrelétrica vai produzindo menos energia. Então, essas bandeiras tarifárias, elas impactam justamente o consumidor final, que é quem vai estar tendo que desembolsar justamente porque o tempo, digamos, não contribuiu, não choveu, e a hidrelétrica não vai pagar a conta sozinha. Eles vão ter que reduzir a demanda de entrega de energia, e para que as pessoas não fiquem sem, eles aumentam o preço para que as pessoas consumam menos. Basicamente isso, tá, gente? A alta dos combustíveis também acaba impactando bastante, porque quando a gente fala de termoelétricas, precisam ali de combustíveis fósseis para que possa estar
rodando, né, essa termoelétrica. Então, ela precisa ali de combustíveis fósseis, combustíveis para que possa estar desenvolvendo o papel dela, né? Que nada mais é queimar o combustível para produzir. Vou deixar um cardzinho aqui, vocês vão conseguir visualizar bem certinho ali a função e como se dá a produção da energia elétrica através da termoelétrica. E aqui no Brasil acabou demorando bastante para chegar o sistema de energia solar. E por que aconteceu isso? O Brasil relativamente tem um custo de energia barato, temos uma demanda boa de uma base forte, né, de hidrelétricas, então acabou que o Brasil postergou bastante essa adesão ao sistema de energia solar, justamente porque o custo do quilowatt não era tão alto. Então, só que quando causa dependência, nós estávamos dependentes das hidrelétricas, ele causa uma vulnerabilidade. A gente fica refém daquele fornecimento e do preço que eles vão cobrar. E justamente, então, nos períodos de oscilação, nos períodos ali que acabava tendo a escassez hídrica que aumentava, o pessoal já, opa, o que eu vou fazer para fugir disso? Existe um sistema onde eu posso produzir a minha própria energia. Então, os olhares começaram a se voltar para esse sistema, aonde ele começou a ser mais bem visto e mais popularizado aqui no Brasil. Justamente porque nos períodos de seca, o custo aumentava drasticamente, né? Então, para não ficar refém disso e tendo esses aumentos constantes, o pessoal começou a migrar mais e ter esse olhar, então, para o sistema de energia solar. Energia barata não significava estável. Então, o solar, ele entrou para somar. E o marco da ANEEL, ele começou ali em 2012, onde ele regulamentou o sistema de energia solar. Quem gerava energia, eles não podiam compensar na rede da concessionária. E a partir do marco ali, depois da Revolução 482, começou a poder injetar na rede. Depois vocês vão entender direitinho o que é essa parte da injeção na rede, tá? Então, esse marco 482 ali da ANEEL, o que ele regulamentou? Ele permitiu que as pessoas colocassem um sistema de energia solar, produzissem para o seu consumo e o excedente pudesse ser jogado na rede, pudesse ser compensado. Esse foi um marco que revolucionou muito, tanto a parte agro, que hoje tem um custo bem elevado de energia devido aos pivôs, irrigação, enfim, toda a parte, às vezes, de aquecimento ali para estufa, né, para os animais, secagem de alguns grãos. Então, a agricultura, ela tem uma demanda muito alta por energia e a partir desse marco eles conseguiram, então, regulamentar esse sistema e eles foram os primeiros aqui no Brasil a aderir. Depois começou mais a parte de indústrias ali, mercados, até chegar no residencial. O residencial, então, onde deu o start inicial foi a partir de 2017, que começou a ficar super popular o sistema de energia solar. Então, a rede da concessionária, ela virou praticamente um armazenamento. A gente conseguia produzir a nossa energia e guardar o que a gente não consumiu na rede para usar depois. E esse crescimento explosivo, então, de 2017, por que ele se deu? Justamente pelo preço do quilowatt, né? Os aumentos na conta de luz ali subindo, os incentivos também na parte de financiamento, tanto para a linha agro quanto para os residenciais, para a pessoa física, né? Veio vários incentivos de plataformas, de financiamento, de cooperativas. Então, isso popularizou o pessoal ir em busca, né, do sistema. A queda de valores, que a partir de 2017 começou a ficar acessível para qualquer família, enfim, colocar, né? E as empresas também, a partir de 2017 começou a surgir muitas empresas especializadas no ramo de energia solar. Inclusive, aí, numa cidade chegava a ter 30 empresas de energia solar. O que acontecia também é que muitas não permaneciam no mercado, passava ali 2, 3 anos, acabava não ficando. E quem ficou, hoje está
com uma carteira muito boa de clientes, né? Com uma carteira muito grande aí de clientes, porque existe também a recorrência na parte de limpeza, manutenção. Precisa de alguém especialista para estar cuidando desse sistema. Grande parte das pessoas já ouviram falar de energia solar. Basta agora o vendedor transformar essa curiosidade na decisão de colocar o sistema. E para a gente fazer isso, para a gente conseguir vender um sistema de energia solar para essas pessoas, né, para essas famílias, a gente precisa primeiramente entender a dor daquele cliente. E nem sempre a dor vai ser igual. Muitas das vezes a gente acaba generalizando, né? Ah, é só economizar na conta de luz. Nem sempre. A gente vai ver que tem clientes que eles buscam por investimento, né? Eles não se preocupam com o custo da energia. E sim, eles querem aplicar, investir aquele recurso financeiro deles. Mas ninguém compra placa solar. Eles compram o resultado que essa placa traz, o resultado que esse sistema vai trazer, o benefício. Eu já atendi clientes que compraram um sistema de energia solar pela questão do investimento e também a valorização do seu imóvel. Tem sim pessoas que compram porque mais para frente vão vender o seu imóvel e, tendo energia solar, eles conseguem agregar ali cerca de 20 a 30% no custo do imóvel. Então, tem pessoas que têm essa visão de investimento e eles vão colocar o sistema de energia solar justamente porque mais para frente eles pensam em vender o seu imóvel e vão conseguir pedir um valor mais agregado. E também a independência energética, né? Muitas das vezes as pessoas elas não querem mais ficar refém da concessionária, refém das bandeiras tarifárias, refém da escassez hídrica. Eles querem ter a independência energética. E como hoje é um direito adquirido, eu posso produzir o meu próprio quilowatt, o meu sistema, a minha usina de energia solar pode gerar o meu quilowatt. Por que eu vou ficar refém? Eu quero ter essa independência. Então, basicamente, né, vamos desmistificar. O cliente ele não compra a tecnologia, mas ele compra o resultado que essa tecnologia traz. A conta de luz ela vai gerar essa dor todo mês, né? Esse desconforto, essa oscilação. O cliente não sabe quanto que vai vir, ou enfim, ele precisa ficar cuidando dos equipamentos. Às vezes tem filho adolescente que gosta de tomar banho demorado e o pai tem que estar lá na porta. Então, ele gera a conta de luz ela gera esse desconforto. E a energia solar muda isso, muda esse jogo. Transformar esse desconforto, transformar essa despesa em patrimônio, né? A conta de luz, ela é um aluguel de energia. Vamos pensar assim, a pessoa tem a casa própria, mas ela está alugando a energia. Quando você investe num sistema de energia solar, você está construindo um patrimônio. É como se você agora tivesse, se a gente for parar e pensar nessa analogia da casa, agora você parou de estar morando de aluguel e você comprou a sua casa. Então você adquiriu um patrimônio. E a energia solar nada mais é. Você parou de ficar refém e ter que comprar daquela concessionária, de ter que pagar aquele quilowatt, aquele preço, e agora você investiu em algo que é teu, você está construindo patrimônio e você está livre energeticamente falando. Filhos que a gente pode pensar na hora de ouvir o nosso cliente ali também é se ele busca por segurança, se ele busca apenas por economia, eu só quero reduzir esse valor aqui que eu estou pagando hoje. Se ele busca por um futuro, né, ali talvez uma venda de um imóvel futuramente, um investimento, um conforto para a família. Isso é muito bacana da gente ouvir do cliente, né? E quando a gente expõe para ele também, e a sua família, vocês consomem com cuidado, com restrição, ou vocês têm conforto? E ouvir o relato, não, olha só, é economizando bastante. Tá me trazendo esse valor aqui porque tá economizando, mas a minha ideia é poder ter conforto, é poder ligar o meu ar-condicionado e não me preocupar com isso. Então, a gente poder levar essa solução, aí que volta, né, a questão que eu estava falando. A gente não vende a placa de energia solar, mas a gente vai vender o conforto que essa família está buscando. A gente vai vender a previsibilidade dele saber que ele vai deixar o ar-condicionado dele ligado, que ele vai tomar um banho demorado no inverno, que ele vai usar o aquecedor e que ele não vai se preocupar
com o custo que ele vai pagar depois, porque é a usina dele, é o sistema que ele adquiriu que está produzindo essa energia. Vamos entender juntos, então, aonde que está o nosso cliente em potencial. Existem, né, a linha agro, comércios, mas basicamente aonde nós mais atuamos é no residencial. No início, quando deu esse start de energia solar aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, muitos migraram para os projetos grandes, né? Como eu comentei, os pivôs, a linha rural, que vendiam centenas de painéis. O nosso foco sempre foi o residencial, o pequeno comércio, aonde as empresas não estavam olhando. Então a gente se destacou muito e hoje a Eletrosol é referência no pequeno, no residencial. Então, isso foi o que fez a Eletrosol ser conhecida e a gente, né, tem grande apreço por isso. Nossos projetos, temos alguns projetos comerciais, temos um supermercado, mas nunca foi o nosso foco. Isso acabou chegando para nós e a gente executou. Mas o nosso foco, a nossa busca, aonde o vendedor vai atuar é no residencial, no pequeno comércio, naqueles projetos ali menores, que talvez outras empresas aí estão buscando projetos maiores. Nós vamos continuar atendendo sempre o pequeno e levando essa solução aí para todos, para que chegue a todos. E cada nicho desses compra por um motivo em específico. Por isso é tão importante a gente entender ali a necessidade, né, do nosso cliente, ser um bom ouvinte para entender e depois até usar a própria argumentação do cliente para um fechamento. A gente vai ver isso mais à frente lá na aula de técnicas de vendas. Já que a gente está falando do cliente em si, todo cliente é um possível indicador. Então, a gente trabalha muito a parte de indicação. Temos o pós-venda que justamente fomenta isso, traz as indicações, né, daqueles clientes que já têm o seu sistema pronto, que estão ali contente, indicando, falando para um amigo, para o vizinho. O pessoal do pós faz essa aquecimento e traz as indicações, então, porque o sistema de energia solar vende muito com indicação. E o sistema de energia solar nada mais é do que a parte comercial alinhada com a parte técnica. Quem domina isso vai se destacar no mercado. Então, por isso que a gente dá toda essa base de treinamento, que é muito importante para nós, que vocês tenham esse conhecimento e possam se destacar também, possam ter muito resultado. E você já teve experiências, né, com vendas, você não está entrando em apenas mais um mercado de vendas, mas sim você está entrando num mercado de solução energética. Então, agora que você já entende um pouco mais de energia solar, da importância desse sistema, como que ele chegou para nós, como que ele foi se tornando tão popular, a gente vai entender um pouquinho mais de funcionamento técnico, tá? Porque para vender com segurança, você precisa dominar exatamente como tudo funciona. Então, é isso que a gente vai ver. Te aguardo no próximo módulo.